Oi, pessoal! Hoje nós estamos aqui para fazer uma revisão sobre o romantismo. Eu sou aqui a professora Cidinha e estou aqui no nosso canal Leitura e Leiturinha para uma aula para o terceiro ano A e terceiro ano B. Vamos aqui fazer uma revisão do romantismo, tá certo? Nosso romantismo aqui no Brasil aconteceu mais ou menos, começou em 1836 e foi mais ou menos a 1881, ok? Essa imagem que vocês estão vendo aí, na verdade, é uma imagem parecida com uma guerra, é alguma coisa aqui que as pessoas como se estivessem ficando livres, né? É um quadro, tá? Que representa aí toda um contexto histórico sobre a questão do romantismo. Então, no mundo nós tivemos muitos momentos históricos aí, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Francesa, Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos e a primeira manifestação artística. O romantismo começa na Alemanha com Goethe, né, que assinala o início aí da fase romântica, com um romance chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, em 1774. É uma literatura, né, que traz aí um herói romântico, mas é um jovem apaixonado que suicida-se diante de um amor não correspondido. Na Inglaterra também a gente tem o Walter Scott, que tem uma volta ao passado com Ivanhoe em 1819 e inaugura aí o romantismo, né, na Inglaterra. Temos também Lord Byron, que é um poeta inglês e que influenciou muitos jovens românticos com alguns sentimentos como o pessimismo, a melancolia, o mistério, que foi lançado como byronismo, uma tendência romântica que se popularizou como o mal do século ou ultrarromantismo. As características do romantismo, né, que nós temos, as principais aí, é a rejeição dos ideais clássicos greco-romanos, principalmente a questão do arcadismo, que foi a escola literária anterior, a exaltação da natureza e da nacionalidade, a liberdade de criação, né, do poeta, do artista, o sentimentalismo sob as diversas manifestações, então todos aqueles sentimentos que eu havia falado para vocês, né, a melancolia, a imaginação, e a subjetividade, o individualismo e o egocentrismo. Também o escapismo. Outras características, o pessimismo, historicismo, medievalismo, tradição popular, crítica social e a idealização da mulher como musa inspiradora. O eu romântico nesse tempo e espaço, ele é incapaz, né, de resolver os conflitos com a sociedade. Então, ele lança-se mão a essa evasão, a esse escapismo. E aí ele acaba se recriando num tempo da Idade Média, gótica, embruxada, ou num espaço fugindo para ermas paragens ou para o Oriente Exótico. Então, é o escapismo. O eu romântico, tempo e espaço também, ele tem aí uma natureza romântica expressiva, que é ao contrário do arcadismo, que a natureza era decorativa. Então, ela passa a ser significativa e reveladora, vai preferir a noite ao dia, né? Justamente porque nesse momento é que latejam as forças inconscientes da alma, do sonho e da imaginação. O romantismo no Brasil é inaugurado com a obra de Gonçalves de Magalhães, em 1836, chamada Suspiros Poéticos e Saudades, e é bem próximo à proclamação da República em 1822, no momento de afirmação da identidade do nosso país. Tendência do romantismo brasileiro é o indianismo e nacionalismo, a valorização do índio e da natureza, o regionalismo ou sertanismo, que também é a ênfase do homem do interior, o mal do século, o byronismo, o condoreirismo, que é aí a análise política e social, né? Principalmente nas questões do abolicionismo, das lutas humanitárias, sentimentos de liberdade. Mas a problemática urbana, surgida a partir da relação indústria-operário, também está presente aí. Na poesia, nós vamos ter 3 gerações. A primeira geração é nacionalista indianista e religiosa, representadas por Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. A segunda geração, marcada pelo mal do século,
Apresenta o egocentrismo exacerbado, pessimismo, sertanismo e atração pela morte. Principais representantes: Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. A terceira geração vai ser formada pelo grupo Condoreiro, desenvolve uma poesia de cunho político e social, e como maior representante nós temos Castro Alves. Esse nacionalismo indianista, ele vive aí vários momentos conturbados, principalmente com a questão da abdicação de Dom Pedro I e o período regencial e a maioridade prematura de Dom Pedro II. Então, surge aí um pouquinho, né, de um ambiente confuso, inseguro, ainda carregado, né, dentro desse romantismo pela lusofobia e principalmente pelo nacionalismo. A tentativa de diferenciar, né, esse movimento das origens europeias e adaptá-lo a essa natureza exótica, esse passado histórico brasileiro. Os primeiros românticos vêm com uma grande utopia, né, querendo realmente que essa literatura seja diferente. Para criar essa nova identidade, eles buscam as bases no nativismo do período literário anterior, no elogio à terra e ao homem primitivo. Inspirados por Rousseau, eles idealizam os índios como os bons selvagens. Na verdade, eles tornam os indígenas como verdadeiros heróis, como um modelo de formação do povo brasileiro. Temos aí alguns poemas como exemplos. Então, por exemplo, nós temos a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, desse nacionalismo indianista. No Mal do Século, né, o ultrarromantismo, nós temos Lembranças de Morrer, de Álvares de Azevedo. O condoreirismo, com o Castro Alves, nós vamos ter principalmente o Navio Negreiro, né, o poema Navio Negreiro. O romantismo na prosa, ele acontece com a independência de 1822. Os artistas e intelectuais brasileiros, eles se empenham em definir uma identidade cultural ao país. A prosa, muito mais do que a poesia, procura atingir esse objetivo e valoriza os espaços nacionais e o típico brasileiro, ou seja, através desse indianismo, do romance brasileiro, né? Também regional e do plano urbano, né? Em síntese, nós vamos ter como principais características o sentimentalismo, a valorização da natureza, o impasse amoroso, a idealização da mulher e do herói, a linguagem metafórica e as personagens planas. Nós temos aqui vários exemplos, né, de romances. O Guarani, a Moreninha, né, Inocência, o Seminarista, o Gaúcho. Então, agora eu finalizo aí a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí dessa revisão sobre o romantismo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.